tudo aconteceu muito rápido, não deu tempo nem da gente conversar direito sobre tudo isso que está acontecendo, que aconteceu. Esperávamos, né, voltar mais cedo. Como não foi possível, estamos aguardando que logo poderemos estar juntos. A gente está todo mundo com saudades aqui. E o que a gente quer passar para vocês nesse momento é que é um momento importante para vocês se organizarem para poder voltar com qualidade. E para poder voltar com qualidade, é necessário que vocês acessem o centro de mídia, entrem na sala de aula, conversem com seus professores. Os professores estão todos engajados em fazer com que vocês, mesmo durante essa pandemia, a gente possa ter uma qualidade na educação. Então nós contamos que vocês, as dificuldades que vocês tiverem, todas as coisas que vocês precisarem, entre em contato com os professores, entre em contato com a escola. Nós estamos aqui todos os dias, das 10 às 16, entre em contato com a gente, para que a gente possa, quando voltar, a gente volte, todo mundo melhor preparado. Muito obrigado. E aí galera, professor Everton, vamos falar um pouco sobre a devolutiva da AP do primeiro bimestre, certo? Então vamos aqui. Questão 1. Observe as retas no plano cartesiano a seguir. Se M1, M2, M3 e M4 são os coeficientes angulares das retas R, S, T e V, respectivamente, é possível afirmar que... Vamos lá. Antes de responder essa pergunta, tem duas coisas que eu queria perguntar para vocês. O que significa coeficiente angulares? Coeficientes angulares é a inclinação de uma reta em relação à tangente. Então, quando você vê M1, M2, M3 e M4, eles estão representando diferentes coeficientes angulares, de acordo com as retas que estão demonstrando aqui nesse gráfico, certo? Para responder essa questão, temos aqui as 5 alternativas e vamos lá identificar qual será mais correta, ou a correta, né? Alternativa A, M1 é nulo, M2 é negativo, M3 é positivo e M4 não se define. Então vamos lá. Para que possamos responder isso aí, vamos aumentar aqui um pouco o gráfico e identificar. Na alternativa A, fala que M1 ele é nulo. Quando se fala nulo, quer dizer que é zero. Então vamos lá. Vamos identificar. Onde está a reta R? Opa, a reta R, ela está representada aí com essa linha verde, né? E ela tem um ângulo alfa. E esse ângulo alfa, ele está representando 90 graus, certo? E sabemos que se o coeficiente angular é a inclinação de uma reta em relação à tangente, sabemos que a tangente de 90 graus, ela não se define. Mas, porém, temos aqui uma fórmula, onde o M está representando o coeficiente angular, como já foi dito, e a tangente de alfa, que no caso, alfa é igual a 90 graus. E se pegarmos aqui e substituir no lugar de alfa, colocar 90 graus, estamos firmando que a tangente de 90 graus não tem definição, ou seja, não se define. Isso quer dizer diferente de nulo. Por quê? Nulo é zero. Então, a alternativa A descarta, ok? E aí, vamos para a B. E a B também mantém, ó, M1 é nulo. Opa, se é nulo, não está correto, porque a gente já viu que M1 não se define, ok? E aí ficou entre a C, a alternativa D e a alternativa E, certo? Vamos lá então. Alternativa C, M1 não se define? Legal. M2 é negativo? Ou seja, vamos voltar de novo aqui na reta. Aonde está aqui o M2? Ou seja, o M2 ele está representando o coeficiente angular da reta S. Pessoal, não precisa de cálculo para resolver essas questões. Por quê? Se eu sei que o coeficiente angular é a inclinação de uma reta,
Então, pessoal, nessas questões não precisa de cálculo matemático. Tira da cabecinha de vocês que matemática é só cálculo, é só interpretar. Sabemos que o coeficiente angular de uma reta é inclinação. É uma inclinação que ela sai do 0, vai até o 90, do 90 a 180, é a inclinação de uma reta. Agora, se você observar aqui, opa, eu tenho aqui a reta S, que está paralela à reta X. Ela tem alguma inclinação? Ela não tem inclinação. Então, não tem como ela ser negativa e nem positiva. Então, realmente, M2, que está representando o coeficiente angular da reta S, ela sim é nula. Por quê? Ela está na horizontal, ela não tem inclinação. Se ela não tem inclinação, ela é. Então, como não tem inclinação, o grau vai ser zero. E ele sendo zero, portanto, ele será. E aí, sobrou, sabendo que a alternativa C também não é, tem que duas alternativas, que é a D e que é a E. A D, M1 não se define, ok. M2 é nulo? É nulo. M3 é negativo? Opa! O coeficiente angular M3, ele está representando a reta T. Essa reta que está em azul. Porém, ela não pode ser negativa, porque ela está em crescente. Ela sai em forma crescente do ponto onde tem o eixo X, e aí o coeficiente angular, ele está em uma crescente, então ele não tem como ser negativa, porque aqui então o M3, ele é um coeficiente angular positivo, porque ele está menor que 90 graus, ok? Então o que sobrou, e a correta, é a alternativa E. Por quê? M1 não se define? Beleza. M2 é nulo. M3 é positivo? É, porque o coeficiente angular, ele é menor que 90. Ele sendo menor que 90, ele é positivo. E o M4, ele é negativo. Pode ver que aqui o coeficiente angular, ele é maior que 90 graus. Ele sendo maior, ele vai ser negativo. Ele está em decrescente. Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Na questão 2, diz o seguinte. Sabendo que o ponto A determina um arco de π sobre 6, quanto vale o π? O π vale 180. Então, 180 dividido por 6 vai ser 30, né? Então, π sobre 6 representa 30 graus. Então, π sobre 6 radiano no ciclo trigonométrico abaixo. E considerando o sentido anti-horário, sentido horário é o sentido do relógio, ou seja, do 12 no sentido para baixo, né? 1, 2, 3, 4. E no sentido anti-horário seria o sentido contrário, ok? A medida dos ângulos em graus, determinado pelo ponto B, C e D, são... Bom, vamos lá. Como eu disse para vocês, o valor do π sobre 6, ele representa 30 graus, que está aqui, ó, tá? O ponto A. Ele quer saber quais são os pontos correspondentes aos ângulos de 30 graus. Então, se você olhar aqui, que eu tenho π sobre 6, ó, o meu ângulo correspondente a ele vai ser esse aqui, né? O 150 graus, que é o 5π sobre 6. Depois, aqui, o 210, que é o 7π sobre 6. E depois aqui, o 11π sobre 6, que é o 330 graus. E se vocês olharem na tabela de vocês, vai ser a alternativa D de dado, tá? Então, os ângulos correspondentes ao ângulo de 30 é o 150, o 210 e o 330. Mas já que esse gráfico está... Olá, pessoal. Nós, professores do terceiro ano, estamos fazendo a devolutiva da avaliação das APs de vocês. E eu, professora Milu, fiquei responsável pelas questões 3, 5
10, 11 e 13. Então, começando pela 3, vamos ver o que se pede. Observem as retas a seguir. Os coeficientes angular ou inclinação, é a mesma coisa, das retas R e S são respectivamente. Então, vamos lá. A equação de uma reta é uma equação do primeiro grau, em que o termo geral é y é igual a x mais b, onde y é o coeficiente vertical, que são as ordenadas, e x é o eixo da horizontal, que são as abscissas, que aqui vocês podem estar vendo. Esse é o eixo da vertical, é o eixo das ordenadas, é o eixo y, e aqui o eixo x, que é o eixo das abscissas, ok? Bom, a reta R, que é essa reta aqui, ela passa pela origem, aqui o ponto 0,0, e também pelo ponto 2, aliás, 5, que é o eixo x primeiro, né? E 2, que é o eixo y. Então, é o ponto 0,0 e 5 e 2. A outra reta, a reta S, ela passa pelo ponto menos 3 e 0 e também pelo ponto 0 e menos 2, ok? O coeficiente angular linear passa exatamente no ponto 0, indicando B igual a 0, aqui no caso, ok? Bom, a reta S, como a reta corta no eixo Y, o ponto menos 2, já podemos dizer que B é igual a menos 2. Então, na reta S, que passa aqui, ó, pelo ponto menos 2, podemos dizer, então, aí, que x é igual a 0. Então, é 0 e menos 2, como eu havia dito. Quando y é menos 2, x é igual a 0. E quando x é igual a menos 3, também o y é igual a 0, que é nesse caso aqui da reta S, ó. Ele passa por esse ponto menos 3, significa que y é igual a 0 e x igual a menos 3. Visualizando o gráfico, notamos que a reta S passa pelos pontos no plano cartesiano A igual a 0, 0 e B, 5 e 2. A reta S passa pelos pontos menos 3 e 0 e menos 2. Calculando. Bom, aqui eu tenho a reta R, que eu vou calcular agora, e ele está pedindo para mim calcular o coeficiente angular, ou a inclinação, e eu uso essa fórmula, YB menos YA dividido por XB menos XA. Então, eu tenho o ponto A, que ele é composto por XA, YA, XA 0, YA 0, e B, XB, YB. XB é 5, YB é número 2. Então, calculando, YB menos YA. Então, eu tenho YB, que é 2, menos YA, que é 0. Então, fica 2 menos 0, dividido por XB menos XA. XB, que é 5, menos 0, que é XA. Então, eu tenho 2 menos 0 dá 2. 5 menos 0 dá 5. Então, meu coeficiente angular vai ser 2/5. Agora, nós vamos calcular a outra reta, que é composto pelos pontos menos 3 e 0. 0 e menos 2. Então, aqui eu tenho XA e YA, e aqui eu tenho XB e YB. Então, YB menos YA dividido por XB menos XA. Então, vamos lá. YB é menos 2, menos da fórmula, e YA, que é 0, dividido por XB, XB, que é 0, menos da fórmula, e XA, que é menos 3. Então, eu tenho menos 2 menos 0 vai dar menos 2. E no denominador, 0 menos menos 3, então como eu tenho dois sinais, eu faço uma regrinha. Então, menos com menos dá mais.
Então, 0 mais 3 é igual a 3. Então, eu tenho menos 2/3. Então, olhando aí a alternativa correta, nós vemos que é a letra A, né? O primeiro, 2/5 e o segundo, menos 2. Olá, pessoal. Vamos resolver então agora a questão 4. Ela diz o seguinte: a equação da reta que passa pelos pontos A, 3 e 5 e B, menos 2, menos 4. Para a gente estar resolvendo essa nossa equação, nós vamos estar utilizando um método prático e bastante fácil. É o método por substituição de x e y. A equação da reta que passa pelos pontos A, 3, 5 e B, menos 2, menos 4 é. Essa aqui é a nossa pergunta novamente. E aqui eu tenho, então, todas as minhas alternativas. Observando, toda a equação da reta é igualada a zero. Vocês podem analisar, todas são igualadas a zero. Para resolver, teremos que substituir os valores de x e y dos pares ordenados que tem que dar zero. Exemplo aqui, então, da alternativa A. Eu tenho 9y menos 5x menos 30, que é igual a zero. Então, eu vou substituir o meu y, que está aqui, primeiro por 5, e depois o meu x aqui, que vai ser por 3, tá? Então, ficará 9 vezes 5 menos 5 vezes 3, que é isso daqui, gente, menos 30, que é igual a zero. Substituindo os valores pelo par ordenado A. Isso foi o que eu fiz aqui. 9 vezes 5, 45. Desço aqui o meu menos, 5 vezes 3, 15. E desço aqui o menos 30 igual a zero. 45 menos 15 vai me dar 30. Menos 30 é igual a zero. Ou também a forma que eu fiz aqui. Eu somei os meus valores negativos, que menos 15 com menos 30, menos 45. 45 menos 45 igual a zero. Agora eu vou estar, então, substituindo pelo meu par ordenado B. 9 vezes menos 2, menos 5 vezes menos 4, que é igual, menos 30, que é igual a zero. Aqui eu substituí os meus valores pelo par ordenado B. 9 mais, eu tenho a multiplicação de sinal, né? Porque o 9 ele é positivo. Mais vezes menos, menos. 9 vezes 2, 18. Outra multiplicação de sinal. Menos vezes menos, mais. 5 vezes 4, 20. Desço menos 30, que é igual a zero. Menos 18 com menos 30, menos 48. E desci, então, mais 20, que é igual a zero. Portanto, a minha resposta vai ser menos 28. E menos 28 não é igual a zero. Portanto, a alternativa A não está correta. Vamos, então, para a alternativa B, que diz, então, 5y menos 9x mais 2 é igual a zero. Eu tenho aqui, novamente, eu copiei os meus pares ordenados. 5 vezes o meu y, que é 5, menos 9 vezes o meu x, que é 3, mais 2, que é igual a zero. Aqui eu substituí os valores pelo par ordenado A. 5 vezes 5, 25, menos 9 vezes 3, 27. E desci o meu 2 positivo, que é igual a zero. 25 com mais 2, 27. E desço, então, menos 27, que é igual a zero. Agora, vamos, então, para o par ordenado B. 5 vezes menos 4, que é o meu y, menos 9 vezes menos 2, que é o meu x, mais 2, que é igual a zero. Menos a minha multiplicação de sinal, mais vezes menos, menos. 5 vezes 4, 20. Outra multiplicação de sinal, menos vezes menos, mais. 9 vezes 2, 18. E desço, então, o meu 2 positivo, que é igual a zero. Menos 20 aqui, e eu fiz uma adição. 18 mais 2, 20. Menos 20 mais 20, que é igual a zero. Nota-se que as duas equações deu zero. Portanto, a alternativa correta é a letra B, tá?